Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 7 de dezembro de 2025, vamos ver através do tarô o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal através das runas, e responderemos uma pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão objetiva, uma pendência que vocês irão resolver essa semana, e o baralho cigano vai trazer a orientação, e para finalizar, fecharemos com uma mensagem com o Uga. Então, vamos começar primeiro com os signos, né? Abrindo a mandala astrológica com o tarô. O tarô ancorando a energia dos anjos. Então, vamos embaralhando o tarô, pedindo o ancoramento das 9 categorias angelicais, né? Pedindo que a linha dos anjos envolvam profundamente este tarô, para que ele traga, né, o aconselhamento pontual para todos os signos do zodíaco para essa semana que se inicia no dia 7 de dezembro de 2025. Então, depois de embaralhado, vamos abrir aí a mandala astrológica com o tarô, vendo aí as 12 casas, né? Os 12 signos. O que será que os anjos vêm trazendo como aconselhamento para os 12 signos? Vamos começar pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, sai a carta do tarô da estrela, um dos luminários, né, de direção, a estrela guia, traz direção, uma carta mediúnica de inspiração. Então os arianos vão estar inspirados. É uma carta que fala de percepção de almas de afinidade, de pessoas que têm a mesma meta e objetivo que vocês, né? Estão na mesma vibe que vocês, estão voando na mesma direção. Então traz essa inspiração para vocês perceberem aí essa semana quem são as almas de afinidade, né? Essa carta chama a estrela. Quem é o povo das estrelas? É o povo cigano. Então traz as bênçãos de todo o povo do Oriente, de Santa Sara para vocês. É uma carta boa para fazer acordos na parte emocional. Então uma carta extremamente positiva que traz luz, direção, mediúnica, porém é uma carta cansada. Então, se vocês estiverem cansados de alguma situação que vocês estão vivendo, expõe as emoções, porque faz acordo na parte emocional. Então, qual é a dica principal da estrela para os arianos essa semana? É expor humildemente, sem brigar, sem discutir, sem ser arrogante, expõe as emoções. Tipo, isso aqui eu não aguento mais, estou cansado, estou exausto. Porque através da humilde exposição das emoções do que está cansado, faz os acordos na parte emocional. Então, uma semana extremamente positiva para os arianos essa semana. E vamos agora para o pessoal de Touro. Vamos para os taurinos. Para os taurinos, sai a carta número 4, a carta do imperador, né? No ciclo evolutivo do tarô, né, nas etapas, nas fases do tarô, o imperador, ele representa o dinheiro do baralho. Ele é o protetor material. Então, qual é a dica para os taurinos essa semana? Foquem em questões que vocês vejam que tragam prosperidade, concretização. O imperador, ele sempre dá uma forma, né, para situações. É um número 4 que pede para os taurinos se organizarem essa semana. O 4 é um número de organização e traz também os bons contatos. Então, se aproximem de pessoas que acrescentem, se aproxime de pessoas que realmente
valham a pena, né? E é um período dos taurinos se colocarem, mostrarem para o que veio de uma forma inteligente e estratégica. Por quê? É um imperador a carta que sai para os taurinos. O imperador, ele é um líder, ele é uma autoridade. Então ele não fica escondidinho embaixo da mesa, ele se coloca. Então essa é a dica para os taurinos: se coloque de uma forma inteligente e estratégica. Organize para focar em coisas que tragam prosperidade, e é uma das 4 cartas da moral e ética, então as coisas têm que estar muito corretas. O imperador, ele geralmente oficializa relações, então o que está informal formaliza, né? É uma carta extremamente positiva de prosperidade. E vamos para o pessoal de Gêmeos, vamos para os geminianos. Sai a carta do carro. O carro, a palavra-chave é resolução. Então, se vocês estão aí com dúvidas de algumas questões, vou para a direita, vou para a esquerda, escute seu coração, né? Ouça seu Deus interior e depois disso vai lá e faz. A carta do carro é o mão na massa, né? Mas antes da atitude, do movimento, é uma das 3 cartas dos arcanos maiores de grande movimento. Antes de trazer o movimento para ir para cima e resolver, tem que interiorizar. Então as respostas vão para dentro de vocês e aí vai lá o que o Deus interior falar no seu coração, vai lá e faz. O carro é uma carta que fala que por mais tensão que vocês, momentos de tensão que vocês possam estar vivendo, eu vejo que as coisas vão estar nas suas rédeas, vocês vão conseguir controlar as situações, direcionar as situações. O carro tem um cunho, né? A carta do carro tem um cunho de controle e direcionamento, de abertura, né? A imagem clássica é o imperador numa biga, controlando e direcionando os cavalos, né? Então essa carta tem um cunho de controle e direcionamento, uma carta de abertura, é uma carta regida por Marte. Então tenha coragem, ousadia, vai em frente e abra. Uma carta de Marte, vai para frente, tenha coragem. Só que antes de toda essa atitude, né, tem que escutar a resposta dentro de você. Qual é a palavra-chave do carro? Vitória, conquista. O carro é a carta da coroa dos louros. Então, tem uma tendência de controle e direcionamento em direção às conquistas, abertura. Então, Marte fala para ir para cima, né? Marte, Áries, o deus da guerra, que vai para cima, né? Uma carta de ação, uma das 3 cartas dos arcanos maiores, né? De bastante ação. E vamos para o pessoal de Câncer, os cancerianos. Os cancerianos, sai uma das cartas de corte do tarô, a carta da morte. A morte, ela dá a seguinte dica para os cancerianos essa semana. Se tem alguma coisa que está incomodando, que não está boa, se tem algum nozinho, né, é um momento de cortar. E as coisas dependem de vocês, tá bom? Então, cancerianos, a dica é uma dica muito simples. Vocês têm alguma situação pendente que está incomodando? Vocês têm que mudar para resolver aquela situação. Vocês têm que mudar o padrão de comportamento, o jeito de falar, o jeito de agir, para mudar aquela situação que está ruim. Então, a morte, ela fala isso. Ela fala assim, ó, é loucura vocês acharem que vocês tendo sempre o mesmo padrão de comportamento, vocês vão ter um resultado diferente, né? Se tem sempre o mesmo padrão de comportamento, vai ter sempre o mesmo resultado. Então muda o padrão de comportamento para cortar situações que estão pendentes e que estão sacrificantes, que não vão para frente. Essa carta, cancerianos, é uma carta de transição, de mudança radical. Então essa semana para os cancerianos pode haver um momento
de transição, de mudança radical, uma carta de limpeza, de corte para as coisas se equilibrarem. Por que eu falo a palavrinha equilíbrio? Porque na redução numerológica ela dá um 4. A carta da morte é número 13, 1 mais 3, 4. Então, para vocês conseguirem a estabilidade, a organização, precisa limpar alguns nós aí. Então, é uma semana de transição. E agora, vamos para o pessoal de Leão. Vamos para os leoninos. É a carta 5, a carta do Papa. O Papa traz as bênçãos. É uma das maiores cartas de proteção do tarô, dos arcanos maiores. Então, vocês, leoninos, vão ter muita proteção espiritual essa semana para mudar o que vocês desejam mudar. Por que eu falo a palavrinha mudança? Porque a carta é o número 5. E 5 na numerologia pitagórica é um número de mudança. Então o Papa para os leoninos essa semana traz um movimento, que é um 5, com acordos, conciliações, né? O Papa, ele harmoniza situações que estão em desarmonias. É a carta dos panos quentes, por isso que é uma das cartas de acordo, né? Ele oficializa relações, assim como o imperador, que tira os taurinos, o Papa, que tira os leoninos, também é uma das 4 cartas da moral e ética. Então, oficializa relações. O Papa, ele é o especialista do baralho. Então, se vocês tiverem um assunto muito específico para resolver, procure os especialistas, né? Então, oficializando relações, trazendo bênçãos para acordos, bênçãos para harmonização, para mudanças positivas, né? E vamos agora para o pessoal de Virgem, os virginianos. Os virginianos, sai a carta do julgamento. Olha o nome da carta, virginianos. O julgamento. O juiz vai proferir um julgamento. O que ele vai fazer? Vai dar a sentença ou vai dar o acórdão ali? Ele vai decidir a situação. Então a palavra-chave é decisão, resolução. É a mesma palavra-chave aí dos geminianos que tira o carro. O carro também, a palavra-chave é decisão, resolução. O julgamento é uma carta de, além de resolver, né, colocar os pingos nos is, né, colocar as coisas aonde tem que colocar. Então é um período, é uma carta de essência do passado, é uma das 3 cartas de essência do passado, de pegar principalmente assuntos de família. Ela é uma carta que se reporta à família, assuntos de família, assuntos em geral do passado que estão, sabe, encruados, trazer à tona e conversar. É uma carta de comunicação, né? Sabe aquele papinho, aquela conversinha que sempre sai, fica todo mundo de saia justa, fica todo mundo meio constrangido? O julgamento fala, não tem preguiça, traz o assunto e fala, olha, escuta, é o seguinte, é a última vez que nós vamos resolver isso, tá? Vamos conversar e nunca mais nós vamos falar disso porque isso é chato, né? Então é mais ou menos isso que tem que fazer. É uma carta de comunicação, porque quem rege essa carta é o arcanjo Gabriel, que é o arcanjo da comunicação, que é o arcanjo das boas novas. Então é um momento de trazer os assuntos e colocar os pingos nos is. É uma carta de inspiração, assim como a estrela que tiram os arianos a inspiração, o julgamento que tira os virginianos é a inspiração. Então o arcanjo Gabriel fala assim, eu vou te dar inspiração para você conversar, para você dialogar, mas traz os assuntos para resolver. Porque a partir do momento que se coloca os pingos nos is, os relacionamentos, as situações, elas amadurecem, elas melhoram. Por quê? Qual é a palavra-chave do julgamento?
colheita, merecimento, recompensa. Então, em questões de pessoas, os relacionamentos ficam melhor, mas tem que, né, resolver as questões do passado. Arcanjo Gabriel fala, eu vou te dar inspiração para falar, mas se mexe. E também essa é uma carta de pessoas críticas demais, exageradas na crítica. Então vocês podem lidar com pessoas que são exageradas, que criticam demais. Então também tem que conversar. É uma carta que fala que tem que conversar das coisas que estão incomodando, né? Porque traz um momento melhor. Ela é uma carta, por exemplo, de promoção, de melhora nos relacionamentos, desde que se traga as coisas que estão encruadas, né? Aquele assunto que você está com uma preguiça de resolver, que aquilo ali vai dar um trabalho. Então traz aquele assunto e conversa, porque as coisas amadurecem e melhoram, né? Então, decisões para os virginianos essa semana. E vamos agora para o pessoal de Libra, vamos para os librianos. Os librianos sai uma carta muito interessante, que é a carta da justiça. Qual é o símbolo popular de Libra? É uma balança, né? E qual é o símbolo da justiça? É uma balança. Então a carta sai domiciliada. A carta da balança no signo da balança, né? Então é um período, librianos, de vocês pesarem, né? A balança, para que serve? Para pesar. Esta pessoa que eu estou convivendo, esta situação que eu estou vivendo, vale a pena? Põe na balança. Se não vale, a justiça, né? A imagem da justiça tem uma espada na mão. Corta. Tá? Ela é uma das 3 cartas de corte, assim como a morte, né? A morte que tiram os cancerianos, a justiça também é uma carta de corte, né? Então é pesar e cortar e trazer um equilíbrio mental. A justiça é uma carta toda mental, estratégica, lógica, ela é 0 de coração. Então é uma semana de ser mais frio, ser racional, não usar o coração, usar a razão para pesar e cortar tudo que está bagunçando. A carta da justiça, ela pede essa semana ordem, regra, disciplina, cortar o que bagunça, né? No ditado popular é colocar ordem no galinheiro, mas para colocar ordem no galinheiro às vezes tem que meter a espada. Então essa carta, librianos, não é uma cartinha sessão fofurinha, I love you, é o oposto disso. Ela é mental, ela vê as coisas com realidade, sem emoção, equilibrada. E assim como o imperador, que tiram os taurinos, e o papa, que tiram os leoninos, essa carta, né, ela é uma carta, a justiça é uma carta de oficialização de relacionamentos também, tá? Então oficializa e corta, né, equilíbrio mental para cortar o que está bagunçado. Tudo que for importante essa semana, nada verbal, tá? Nada aqui, ó, tudo formalizado. E vamos agora para o pessoal de Escorpião. Os escorpianos sai a carta número 9, a carta do eremita ou ermitão. Então, quem é esse aí no baralho cigano, no tarô? Ele é o velhinho do baralho. Ele não é o velhinho, né? Ele é o sábio do baralho. Então, os escorpianos essa semana têm que usar a sua sabedoria. Têm que ser sábios para devagarzinho ir concluindo as situações. Por que eu falo de conclusão? Porque é um número 9. E 9 na numerologia pitagórica é um número que fecha. Então, alguns assuntos aí têm que ser concluídos, fechados, devagar, uma carta de Saturno, né? Então, vai ter demora. Essa semana pode ter, sim, atraso. Então, os escorpianos têm que ter paciência, calma, prudência, cautela, um passinho depois do outro. Uma carta de regência de Saturno, ela concretiza as coisas, porém lentamente, né? Saturno traz a estrutura, porém lenta. Então vai devagarzinho. E é uma carta de essência do passado, assim como o julgamento que tiram os virginianos, o eremita que tiram os escorpianos é uma carta de essência do passado. Então o eremita, ele pede para vocês usarem toda a sua experiência do passado, toda a sua sabedoria, toda a sua vivência, tudo que você estudou e colocar em prática, né? Para fechar os ciclos, para fechar as coisas. Na realidade, o eremita representa isso.
no tarô? Ele representa a nossa experiência do passado. E ele pede uma reflexão para os escorpianos essa semana, né? Veja da onde você veio, olhe para o seu passado, como você era, como você está hoje e como você quer ficar. Então ele pede essa reflexão. E é uma carta de estudos. Então é bom para comprar livro, fazer curso. Ele é o estudioso do tarô. E na parte prática, por ele ser o estudioso, ele é extremamente analítico. Então, analise, estude as situações, né? É uma carta de isolamento, de não comunicação, de yoga, de meditação. É uma carta de interiorização que devagarzinho, com a experiência que vocês têm, vocês vão fazendo as coisas fechar. E vamos para o pessoal de Sagitário, sagitarianos, sai a carta do Sol. Uma das melhores cartas do tarô. Então, os sagitarianos essa semana com muita luz, com muita energia, com muito pique. O Sol é um luminário, traz a revelação da verdade. Se tá a coisa, né, lua escondida, a coisa aparece, né? Então, o Sol pede para os sagitarianos essa semana esclarecimento de situações. Então, as coisas que não estão claras, esclareça, coloque as cartas na mesa, faça isso que a gente está fazendo, esclarecer o que não está legal. E é a carta no tarô da amizade. Então, sagitarianos vendo realmente quem são os amigos de verdade, quem tá companheiro mesmo de verdade. Então, uma carta de luz, de direção, de amizade. Não é para ser egoísta, mas é para pensar um pouco mais em vocês. E vocês vão estar com uma energia, né, de enxergar as coisas com muita realidade. É uma carta extremamente positiva, uma carta do sagrado masculino. Então, tem as bênçãos de Oxalá, de Jesus Cristo, do Avô Sol, para ter esse pique, para se unir com pessoa certa, esclarecer situações, né? E vamos para o pessoal de Capricórnio, vamos para os capricornianos, sai a carta do diabo. Cuidado com as tentações essa semana. Podem aparecer situações tentadoras que depois no fundo não são. O diabo é uma carta que fala de engano, né? Porque qual é a palavra-chave do diabo? Armadilha, cilada. Então a coisa parece ser, mas ela não é. Então aconselho vocês trabalharem com a energia de Arcanjo Miguel, que a espada corte as negatividades, que o escudo proteja, né? Cuidado com impulsos, com instintos, com excessos, com luxúria. Então tome cuidado com isso, né? Porque o diabo ele é yang demais, ele não é equilibrado. E o diabo na parte espiritual, ele é o obsessor. O diabo é o espírito sem luz. Então faça suas limpezas para não ficarem presos e amarrados à ilusão, à fantasia, né? Se conecte com a espiritualidade para não ficar preso em armadilha, né? E cuidado, porque o diabo é ilicitude, moralidade, ilegalidade, corrupção. Cuidado com situações, cuidado com orgulho. O diabo é orgulhoso, é arrogante. A palavra-chave do diabo é traição. Então se conecte com a espiritualidade para não cair na armadilha do diabo, né? E cuidado com vícios, tá? Vícios, compulsões, certo? Excessos. E vamos para o pessoal de Aquário, né? Os aquarianos, sai uma também das melhores cartas do tarô do mundo. Então, os sagitarianos com o Sol e os aquarianos com o Mundo são as duas melhores cartas do tarô, o Sol e o Mundo. Então, aquarianos, tirando o Mundo é a última carta dos arcanos maiores. Eu vejo vocês conseguindo fechar situações, concluir, mas de uma forma assim, de plenitude, realização, muito sucesso, né? É uma carta extremamente positiva que traz equilíbrio e expansão. Equilíbrio porque o mundo tem os 4 elementos naturais, fogo, terra, ar e água. Então as situações que estão desequilibradas essa semana vão equilibrar e expandir. É uma carta de Júpiter, o maior planeta do sistema solar, o grande benéfico da astrologia. Então Júpiter trazendo a sorte, é uma carta de sorte, trazendo as bênçãos e vocês tendo que ter essa visão maior. Olha o nome da carta, o mundo, né? Sai do mundinho, sai do quadradinho, tem uma visão mais ampla. Então essa carta, ela traz expansão porque na numerologia ela vai dar um 3 na redução, expansão, ideias criativas, se sociabilize. Então esse momento de equilíbrio e expansão, de melhora, de promoção, né,
de bom período de contato com o exterior, então equilibra por conta do fogo, terra, ar e água, os 4 elementos, e expande por causa de Júpiter, né? Júpiter abençoando os aquarianos essa semana. E o último signo da roda zodiacal, Peixes, os piscianos, sai a primeira carta dos arcanos maiores, o 0, o louco. Piscianos, aqui ó, já vai dar a dica, o número 0, começar a coisa do zero, iniciar as coisas, uma carta de Urano, né? Sair daquela coisa conservadora, clássica e tradicional e ir para uma coisa mais criativa, original, futurista. Urano, essa carta é a carta mais criativa e original dos arcanos maiores, né? Ter ideias mais futuristas, se libertar de crises, insatisfações, inseguranças, usar o instinto e trazer os prazeres. Trazer uma semana mais leve, percorrer por caminhos nunca percorridos, arriscar. Então é uma carta de grande movimento do tarô, uma das 3 cartas de grande movimento que pede para vocês percorrerem aí o desconhecido, usar o instinto, e é uma carta de libertação. Se liberte de crises, insatisfações e inseguranças e vai buscar coisas novas. Busque prazeres, busque alegria e busque leveza. E vamos para os aniversariantes da semana com as runas. Odin trazendo aí para os aniversariantes da semana um aconselhamento. Opa, sai a runa da Ansus, que a gente fala que é a runa da boquinha, né? Uma boa comunicação, bom período para passar em testes, tá? Essa runa fala de testes, de conhecimento, de cultura. E na parte espiritual é o manto de Odin, ela representa o manto de Odin protegendo vocês. Então traz esse momento de comunicação e de testes até da vida que vocês serão aprovados, né? É uma runa muito mercuriana, né? De comunicação, de conhecimento. E agora vamos para a pergunta mental. Mentalize aí uma questão pendente que vocês vão resolver essa semana. Uma questão objetiva, tá? Uma questão direcionada que o baralho cigano, através de Santa Sara Kali, de todo o povo cigano, o povo do Oriente, vai dar uma orientação. Pensa bem aí numa questão. Vamos lá, vamos ver o que o baralho cigano fala. Sai a carta número 28, a carta do homem ou do cigano, não é? Olha, para isso que vocês perguntaram é um sim. Na redução numerológica vai dar um 1, inicie esse projeto, tenha racionalidade. O homem pede para que vocês tenham todas as características masculinas, tá? Então inicie esses projetos, pode ter bons contatos ajudando vocês aí, é uma carta de bons contatos e de ir sozinho, é o número 1, é um número de individualização, então é um sim, e gente ajudando, use a cabeça. E vamos fechar com Oga, vamos ver o que o Deus Celta Ogma traz aí para fechar. Com o Oga sai o junco. O junco fala de cura física. O junco é uma carta de detox. E o junco fala para ter flexibilidade, adaptabilidade, cuidar das coisas do lar, limpar espiritualmente e fisicamente, limpar o que vocês não usam mais. Fala de novos ares. Então o junco resumidamente fala flexibilidade, novos ares e cura física. Tá bom para trabalhar com magia na cura física. E para uma consulta mais completa, na consulta eu uso tarô, baralho cigano, runas e yoga, eu posso ajudar vocês em todos os setores. No trabalho complementar eu tenho a limpeza espiritual, que eu entro no campo áurico e alinho os centros de força e potencializo os pedidos também, né? E para você que está fazendo aniversário, eu tenho o ano pessoal através da numerologia pitagórica, que é um trabalho que eu entrego por escrito. E você que quer aprender oráculo, eu sou oraculista profissional do curso profissionalizante de tarô, baralho cigano, runas e yoga, aula teórica, prática e ética. Cursos oraculares, consulta oracular, limpeza espiritual profunda e ano pessoal através da numerologia pitagórica. Para marcar é no 11 9 87 88 6000. Vou repetir, hein? Para marcar as consultas, os atendimentos, é no 11 9 87
88 6000. E nós temos as redes sociais, canal no YouTube, Facebook e Instagram, que a gente posta o calendário espiritual logo cedo, para você conectar com a energia espiritual de cada dia logo cedo, para você estar ligado espiritualmente com a energia do dia. Então, canal no YouTube, Facebook e Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir, entre nas redes sociais que vale a pena. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.